Oi gente, aqui é a Rê do Palavras Radioativas e esse é mais um vídeo de Veda aqui no canal. E a pedido de vocês, hoje eu vim indicar 5 new adults dos que eu mais gostei de ter lido. Muitos desses new adults que eu venho falar com vocês aqui hoje faz algum tempinho já que eu li, então pode ser que sim, se eu pegasse esses livros pra reler hoje, talvez assim, eu não gostaria tanto quanto eu gostei naquele período, mas são livros que eu gostei bastante, que eu acho que você também pode gostar. O primeiro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Perdendo-me, da Cora Cormack. Esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia que vai falar assim, vai contar a história de personagens diferentes. Então aqui vai ter um casal protagonista, no segundo livro, que é Fingindo, tem outro casal protagonista, e no terceiro livro, que é Encontrando-me, também tem outro casal protagonista. Eu já li Perdendo-me e Fingindo. Fingindo eu não gostei. Eu fui contra aí a opinião de bastante gente que gostou e eu não gostei. Mas de Perdendo-me eu gostei bastante. E eu também, nesse sentido, fui contra a opinião de muita gente que não gostou de Perdendo-me. Enfim, aqui o livro vai apresentar pra gente a Bliss Edwards, que tem, se eu não me engano, 20 e poucos anos. Deve ter uns 21 anos, ela já tá na faculdade e ela é virgem. E isso incomoda ela um pouco, porque ela é a única ali do círculo de amigos que ainda tá nessa situação. E ela decide que a maneira de solucionar esse problema é sair e ter uma noite de sexo casual com um desconhecido qualquer que ela encontrar por aí. Então ela e a melhor amiga dela vão pra um bar e lá ela encontra um cara que tá lendo Shakespeare no bar. E enfim, ela começa a conversar com o cara e eles decidem ir lá pro apartamento do cara, só que chegar lá, na hora do vamos ver, não acontece, porque ela inventa uma desculpa idiota, tipo, muito ridícula, a ver com o gato dela e sai fora. Ela sai correndo e deixa o cara, tipo, o que está acontecendo aqui? A partir daí, a história vai se desenrolando, porque depois ela vai descobrir que o Garrick, que é o cara lá que ela deu um pé na bunda esquisitamente, vai dar aula pra ela na faculdade, vai ser um professor substituto e vai, vai começar a ter aquela tensão de aluna e professor, e de que ela não pode se envolver com o professor e o professor não pode se envolver com ela, e que ao mesmo tempo alguma coisa quase aconteceu e eles, estão ali naquela tensãozinha do que aconteceu entre eles. E é um livro que me prendeu de uma forma extraordinária, porque essa protagonista é super improvável, ela é muito engraçada, ela é hilária. Assim, ela tem uns diálogos e ela toma umas atitudes que são super improváveis, que você fica, eu não tô acreditando no que eu tô lendo, mas acontece. E é incrível, assim, essa situação de cômica, sabe, que tem no livro o tempo inteiro, de você ficar com vergonha alheia da protagonista. E no final de tudo também, é lógico, tem um romance super gostosinho, assim, que não me deixou saturada, sabe, não me deixou cheia de muito drama e de muito romance, porque justamente a autora balanceou bastante com o humor aqui nesse caso. Então, esse aqui é um livro que eu gostei bastante, e é um livro que eu indico pra vocês também que gostam do gênero dos new adults. Também quero indicar pra vocês O Louco por Você, da Jacinda Wilder, que é um livro que eu também já indiquei aqui, se eu não me engano, nos 5 romances favoritos da minha vida, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tem um vídeo aqui que eu deixei aqui no card em que eu menciono esse livro e falo mais sobre ele também. Esse livro aqui tem bastante romance, tem bastante drama, mas ele é um new adult, justamente porque esses protagonistas estão ali em um processo de amadurecimento muito intenso e muito repentino, em prol de alguma coisa, em razão de alguma coisa que acontece aqui nesse livro, que está, como eu falei no vídeo anterior, aqui na sinopse. Então, gente, me façam o favor e não leiam a sinopse desse livro se vocês têm realmente vontade de ler ele. Eu vi outras pessoas, depois que eu falei sobre isso, algumas pessoas disseram que não se incomodaram de ter ficado sabendo disso antes de ler. Se você, como eu, gosta de ser surpreendido ao longo de toda a história, isso vai te incomodar sim, porque me incomodou, influenciou completamente em como eu lidei com a história, em como eu encarei aquilo. O meu emocional ao longo da leitura foi completamente influenciado pelo que aconteceu aqui, pelo que está escrito aqui atrás. Então, assim, eu não li, eu não tenho esse costume de ler sinopse, então eu não li a sinopse desse livro, e a minha emoção com esse livro, assim, o meu grau de espantamento e de encantamento com o que acontece aqui foi muito maior, eu acredito, do que se eu tivesse lido e tivesse ficado sabendo do que acontece. Aqui a gente vai conhecer a história da Nell e do Kyle, que são melhores amigos de infância. Desde pequenininhos eles fazem tudo juntos, e que o natural, o que todo mundo esperaria, é que eles ficassem juntos, que eles começassem a namorar, e é o que acontece. Eles são super apaixonados e isso é muito latente ao longo da leitura. A autora realmente passa pra você o quanto eles estão apaixonados, o quanto eles se amam, o quanto o que eles sentem é puro, é intenso e é real. Só que em uma noite em que tá, assim, caindo o mundo, o Kyle vai pedir a Nell em casamento. Ela fica em pânico e não aceita. E a partir desse momento acontece alguma coisa ali que separa os dois, e que isso vai marcar a Nell pelo resto do livro, pela história
à frente, adiante, né? Depois de tudo isso que acontece, a Nell vai se aproximar do Colton, que é o irmão do Kyle. E assim, por incrível que pareça, no livro, a Nell nunca tinha, assim, ouvido falar no irmão do Kyle, assim. Ela não, sabe, ela era completamente alheia ao irmão do cara que cresceu com ela, o que eu achei bastante estranho, porque como você cresce com uma pessoa e não tem, assim, tanta conhecimento do irmão dela, né? Então, ela vai se aproximar, então, desse Colton, né, desse irmão do Kyle, que também tá passando ali por dificuldades bastante semelhantes que a dela, que vai dividir com ela ali um pouco da dor, né? Eles vão compartilhar a dor deles um com o outro e que eles vão passar a superar isso juntos. Então, esse livro aqui é um livro bastante complexo com relação aos sentimentos e as emoções das personagens, porque ao primeiro momento, ao mesmo tempo que você tá completamente encantado com a relação da Nell com o Kyle, que você quer que eles deem certo, que você torce pra eles, depois, no final do livro, o jogo virou completamente, você tá desejando outras coisas pra esses personagens. Então esse livro aqui foi sei lá, foi uma coisa muito louca. Quando eu li ele, eu lembro que eu adorei, eu li muito rápido e eu gostei muito dessa leitura. Eu lembro que valeu super a pena eu ter investido. E eu, mais uma vez, né, comecei a ler o livro pela capa, assim, não dando muita coisa, né, porque a capa não me chamou tanto atenção, mas quando eu li eu fui completamente surpreendida e eu amei essa leitura e eu indico também pra você que gosta de livros New Adults com bastante carga de drama, com bastante carga de superação e de romance também. Esse livro aqui é perfeito pra você se você gosta desse tipo de livro. Trago pra vocês também agora, mais uma vez, um outro queridinho meu que eu vivo falando aqui no canal, que é O Entre Agora e o Nunca, da J.A. Redmersky. Embora esse livro aqui seja New Adult, essa autora já publicou livros de outros gêneros também que eu desconheço, só li essa duologia dela, mas eu tenho muita curiosidade de ler os próximos. Enfim, como eu já mencionei com vocês aqui anteriormente, esse livro aqui vai narrar pra gente a história da Cameron, que é uma jovem de 21 anos, se eu não tô enganada, que ela tá ali entre a cruz e a espada do que ela vai fazer com a vida dela. Ela não sabe o que ela vai fazer da vida dela, mas ela sabe que ela não quer seguir a mesma vida que as outras pessoas. Ela não quer ter a vida pacata de rotina de trabalho, rotina de estudo e tudo mais. Ela quer alguma coisa a mais da vida dela, mas que ela ao mesmo tempo não sabe o que é isso que ela quer mais. Além dessa insegurança com relação ao que fazer, de ela não saber o que ela vai fazer da vida dela, do que ela quer pra vida dela, ela ainda tem um pai ausente, tem um irmão que tá na prisão e tem uma amizade ali que é despedaçada, que é jogada fora, porque o namorado da melhor amiga dela se diz apaixonado por ela. Então, nessa loucura que tá a vida dela, ela decide catar uma mochila, botar algumas coisinhas dentro e fazer uma viagem sem destino, né? Ela pega um ônibus, ela compra uma passagem, entra no ônibus e vai sem destino. Ela só viaja, ela não tem destino final. E nessas viagens, né, que ela tá fazendo ali da vida dela pra se descobrir, ela conhece o Andrew. O Andrew tá a caminho de visitar o pai dele, que tá morrendo de câncer, e nessa viagem ali, quando ele tá indo visitar o pai dele, é que ele conhece a Cameron, né, que eles dois vão se conhecer dentro do ônibus, e que a princípio vai ser assim uma amizade, né, um conhecimento meio estranho, porque são duas pessoas que nunca se viram, duas pessoas estranhas se conhecendo em uma viagem, ela tá viajando sozinha. Então no começo, assim, a princípio a relação entre eles é bastante tensa, mas depois isso vai se desenrolando até que eles se relacionam e a gente, né, como a gente espera de todos os New Adults, aqui a gente vai ter um relacionamento amoroso entre esses dois personagens que vão se ajudar em N aspectos, em diversos aspectos. Eles vão superar coisas juntos e um vai ajudar o outro ali a passar pelos problemas que eles têm que enfrentar na vida deles. Esse livro é maravilhoso, eu já falei pra vocês diversas vezes que eu gostei muito de ter feito essa leitura e como eu tô agora indicando New Adults, ele não poderia estar de fora. É um livro de New Adults que realmente, assim, é um dos meus favoritos, eu acho, do gênero, e todo mundo que lê adora, então, assim, não tem desculpa, sabe? É só você pegar e ler que você também vai gostar, eu acredito. Esse livro aqui, ele é narrado ali, alternado entre a perspectiva dos dois protagonistas, então você tem um nível de conhecimento da história bastante amplo e você também se aproxima bastante desses personagens. Então é um livro muito, muito, muito bom com relação tanto à história quanto com relação ao nível ali de conhecimento das personagens e de todo o envolvimento com o romance deles e com o envolvimento também com a história. Um outro New Adult que eu selecionei pra mostrar pra vocês é um que entrou pra lista dos meus favoritos agora esse ano e que também é outro que eu não esperava gostar tanto assim, que é O Desejo Proibido, da Sophie Jackson. Aqui a gente vai conhecer a Catherine, que é mais conhecida como Cat. A Cat é uma mulher que ela é filha de senadores e por isso ela nasceu assim em berço de ouro, ela é super rica e tudo mais, tem uma vida super tranquila, mas quando ela era criança ela presenciou o assassinato do pai dela e isso marcou ela de uma forma
extrema até a vida adulta, porque além de ela ter presenciado isso, teve uma pessoa, um desconhecido qualquer, que salvou ela do mesmo fim do pai dela, né? Ou seja, o pai dela mandou ela correr no momento em que estava tudo acontecendo, que ele estava sendo assassinado, ele mandou ela correr e ela não queria sair. E do nada, um estranho surgiu e levou ela dali pra que ela não sofresse o mesmo fim que o pai dela. E aí, quando ela chega na fase adulta da vida dela, ela decide que ela vai dar aula em uma penitenciária. Ela é formada em literatura e ela decide dar aula em uma penitenciária. E isso choca, assim, a família dela de uma forma absurda, porque a família dela é contra isso, né? Tipo, como você vai dar aula pra delinquente, pra marginal, que foi sendo que pessoas desse tipo assassinaram seu pai, fizeram com que seu pai tivesse o destino que ele teve e tudo mais, e blá 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 e blá blá blá. E ao longo do livro é interessante que a personagem vai mostrando pra gente os motivos dela, que ela teve, né, que levou ela a tomar essa decisão, e é super compreensível, e você começa a entender muito mais como funciona a mente da Cat, como que a relação dela com o que aconteceu ainda não tá 100% resolvida. Na prisão, ela vai conhecer o Carter, que é um aluno dela, né? Ele é um dos presos lá que vão ter aula com ela. E ele precisa ter essas aulas com ela para poder conseguir a liberdade condicional dele mais rápido. Então é a partir do momento em que eles começam a se relacionar ali como professor e aluno que eles vão, né, desenvolver ali uma amizade que vai se direcionando para outras coisas. Mas aqui no livro, gente, tem bastantes obstáculos que vão fazer com que esses dois personagens não possam ficar 100% da maneira como eles imaginam que vão ficar. Porque além de o Carter ser aluno da Cat, já ter aquela relação de aluno e professor que não pode passar ali do profissionalismo, né, de ela apenas dar aula pra ele. Ele precisa ter essas aulas pra poder conseguir o condicional dele mais cedo, e por isso também ele não pode ter essas aulas interrompidas. Então qualquer relacionamento que eles vão ter fora dessas aulas que eles têm juntos pode comprometer completamente tanto a carreira dela quanto a liberdade condicional dele. Além disso, também tem o fato aqui de a mãe da Cat ser completamente contra o fato de ela se relacionar com um presidiário, ou um ex-presidiário aqui no caso. E o que é mais interessante de tudo dessa história é que a autora mostra pra gente que tem sempre o outro lado da moeda, sabe? Você pode julgar a pessoa por ela estar presa, por ela ter ido pra cadeia, mas você não pode fazer isso sem antes entender o que levou aquela pessoa para aquele lugar, sabe? Então é aquela velha história de você julgar sem antes saber, né? Sem antes conhecer as pessoas. Então aqui a autora deixa isso bem explícito, porque as circunstâncias que levaram o Carter pra prisão são completamente explicadas pra gente. A gente entende e percebe que ele não é aquela pessoa que a mãe da Cat enxerga, e a Cat também percebe isso, né? Ao longo do relacionamento, do envolvimento dela com o Carter, ela vai descobrindo que ele não é aquilo que ela própria imaginava que fosse, né? Que é um marginal, que é uma pessoa, enfim, fora da lei. E isso vai sendo explicado pra gente ao longo do livro de uma maneira muito bem feita, e é muito emocionante esse livro. Eu gostei muito do desenrolado, do desenvolver das protagonistas, de como elas amadurecem e crescem juntas, e de como esse relacionamento vai se dando ao longo das páginas. Então é um livro que eu indico bastante pra vocês também. É um Young Adult que eu li recentemente, agora no começo do ano, e que eu já gosto pra caramba. Por fim, mas não menos importante, eu venho apresentar pra vocês o Meu Romeu, da Lisa Raven, que também é um New Adult aí que me surpreendeu um pouquinho. Aqui nesse livro a gente vai conhecer a Cassie Taylor e o Ethan Holt. A Cassie e o Ethan Holt são atores que estudaram juntos em uma escola de atores lá de Nova York, e eles foram escalados pra fazer juntos uma peça, e a Cassie tá meio puta da vida que ela não quer fazer uma peça com ele porque ele é o ex-namorado dela e ele meio que acabou com a vida dela 6 anos atrás. Então a Cassie, que é apresentada pra gente nos dias atuais, ela é uma Cassie bem destruída, bem, assim, com muita raiva do Ethan e de tudo que aconteceu entre eles, e ela ela não quer simplesmente fazer a peça junto com ele porque ela tem muito medo do que aquilo pode causar pra ela psicologicamente. Então, se por um lado a gente tem essa Cassie bastante relutante em fazer essa peça, por outro a gente tem o Ethan que tá procurando se redimir junto dela, então você percebe que ele tá desesperado, querendo o perdão dela e provar que ele mudou e provar que ele não é aquela mesma pessoa de antes. Ao passo que isso é apresentado pra gente, também é apresentado pra gente o passado, como eles se conheceram 6 anos atrás e como essa relação deles foi se dando ao ponto de a Cassie detestar tanto sim o Ethan. Acontece que 6 anos atrás eles se conheceram então nessa escola de atores lá de Nova York, e eles foram se relacionando ali ao longo dos anos em que eles estudaram juntos. Só que o Ethan, ele é uma pessoa que ele tem problema com confiança, ele não confia muito bem nas pessoas, ele é uma pessoa na realidade muito insegura por causa de algumas coisas que aconteceram com ele no passado, tanto com relacionamento quanto na família dele. Então isso afeta muito a pessoa que ele é, e também afeta muito o relacionamento que ele teve com a Cassie,
que é o que destrói completamente ela, e ela simplesmente desiste de dar pra ele alguma outra chance, e ela simplesmente não quer levar isso adiante. Então aqui no livro a gente vai ter então essa ambiguidade, né, de uma pessoa que tá querendo se redimir e uma pessoa que não quer dar o seu perdão, ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo a história desses protagonistas no passado, o que é bastante interessante. Aqui o interessante também da história é que a mocinha, ela não é nem um pouco santinha, ela sabe muito bem o que ela quer, e ela o tempo todo tá mostrando isso pro Ethan, ela tá mostrando o quanto que ela quer ele, o quanto que ela quer que a relação deles vá avançando, mas ao mesmo tempo ele vai mostrando que ele não tá querendo tanto assim, sabe? Que ele tem suas inseguranças, suas incertezas, e isso vai deixando ela bem chateada ao longo do livro, e você vai percebendo isso, assim, é bastante latente o quanto a gente percebe isso ao longo da leitura. Só que por incrível que não pareça, aqui nesse livro a gente ainda não descobre o clímax que fez com que a Cassie ficasse desse jeito, a gente só vai descobrir aqui em Minha Julieta, que é a continuação desse livro, né? O segundo livro dessa duologia. Então aqui a gente tem finalmente o desfecho dessa história. O que eu tenho, assim, pra dizer sobre esses livros é que eles são completamente focados na Cassie e no Ethan. Então aqui são poucas as cenas que vão contar com outros personagens, que vão contar com a presença de personagens secundários, assim. Eu senti bastante falta disso, né? Na época que eu li, eu lembro que foi uma coisa que me chamou bastante atenção. O fato de não ter bastante cenas, assim, deles com amigos e tudo mais. Em Minha Julieta isso aconteceu com mais frequência, com maior frequência do que em Meu Romeu. E uma outra coisa que eu tenho pra falar com vocês acerca desses livros é que são livros que pingam drama e que pingam, sabe, romance. Então, se você gosta de New Adults que pendem mais pra esse lado do dramático, do psicológico, da superação, essa duologia aqui também vai satisfazer bastante os desejos de vocês. Bom, gente, então esses são os livros de New Adults que eu tenho pra mostrar pra vocês, que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, mas é isso aí, esses são os livros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui, que ajuda na divulgação, como vocês já sabem. E se você gostou mais ainda, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.